Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o irmão Alex e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre Talmud. Talmud no aramaico é Talmud, doutrina, o nome de uma coleção de literatura rabínica judaica. O nome Talmud propriamente pertence somente a uma parte da coleção, mas seu uso tradicional indica a coleção inteira. As origens e a divisão do Talmud são um pouco complexas. O núcleo da literatura talmúdica é uma coleção de opiniões rabínicas chamada de Miksha. Esta coleção foi feita pelo rabino Judá Hai Nazi em 200 depois de Cristo. Os rabinos, cujas opiniões foram colecionadas na Mitzá, são chamados de Tanai, mestres. A língua de Miksha é o hebraico, porém, em uma fase de desenvolvimento posterior chamada de neo-hebraico ou hebraico mishanaico. A Mitzá é dividida em 6 partes, ou ordens. Primeira, sementes. Segunda, festas. Terceira, mulheres. Quarto, danos. 5, santidade. 6, pureza. Pureza levítica. Cada divisão, sedé, é dividida em certo número de tratados, masheket, e cada tratado em capítulos ou seções. O total dos tratados da Mitzá é de 63. A Mitzá, não sei se estou falando o nome correto, tá pessoal? Mitzá se tornou, depois de uma publicação, objeto de estudos rabínicos, e 2 comentários foram elaborados sobre ela, propostos e compilados das opiniões dos rabinos que viveram depois da Mitzá. Cada um destes é chamado de Gemara ou Talmud. Indiferentemente, ele se distingue por seu lugar de origem em Talmud palestinense, compilado nas escolas rabínicas da Palestina, e Talmud babilônico, compilado nas escolas de Babilônia. A língua dos 2 Talmud é o aramaico palestinense, no Talmud palestinense, e o aramaico oriental, no Talmud babilônico. Os rabinos, cujas opiniões são colecionadas no Talmud, são chamados de Amoraim, oradores, intérpretes. A data e o primeiro redator do Talmud de Jerusalém são desconhecidos. Provavelmente foi compilado entre de 450 depois de Cristo. Contém comentários sobre os 4 primeiros Mitzá, a parte do texto no qual de 79 dos 63 tratados. O Talmud babilônico foi substancialmente compilado antes de 500 depois de Cristo e recebeu algumas edições durante o século 6 e 7. Os rabinos destes 2 séculos são chamados Sabarian, pensadores. Há outras unidades de literatura rabínica semelhante na forma e no conteúdo. A Tosefata Edições é uma coleção de opiniões dos Tanaim que ficaram fora da Mitzá. A fonte e a origem desta coleção é ignorada. A Baraita é uma coleção de opiniões do Tanaim encontrados no Talmud,
mas não na Mitzá. Há coleções do Midrash alaico do período pré-mosaico, ordenados conforme os livros do Pentateuco, que contém poucas leis, tinha menos interesses nos discursos rabínicos. O Talmud Midrash pode ser descrito, em geral, como uma interpretação da lei do Pentateuco, como guia moral e de comportamento de revelação divina. É muito difícil, porém, descrever a forma e os conteúdos das coleções. O objeto da interpretação é principalmente resolver problemas de casuísticas, determinar as obrigações e as proibições da lei no mundo mais preciso possível. A Mitzá segue os títulos dos tratados com certa fidelidade, mas os títulos e os subtítulos não podem ser um guia para o Talmud, porque o discurso se afasta muitas vezes do assunto que suscitou o problema. A tradição dos anciões são tratados no mesmo nível que a lei e são submetidas ao mesmo nível que a lei e são submetidas às mesmas explicações e interpretação. As raízes da interpretação rabínica se encontraram nos séculos que precederam imediatamente o cristianismo, dado que as interpretações eram transmitidas oralmente até 200 depois de Cristo. Não se pode afirmar com certeza que o Talmud reflita a interpretação rabínica do tempo do Novo Testamento. A interpretação talmúdica pode ser dividida em literal e prática. A literatura procura descobrir o sentido do texto. Esta não é a investigação do sentido literal, como é entendido na interpretação moderna, mas é diferente da prática, do qual é a base. A interpretação prática, Midrash, consiste de duas formas: caminho de que duas regras de conduta, narração que deduz conclusões homiléticas e aplicações do texto. Frequentemente deduz suas conclusões de uma narrativa bíblica, renarrando a história com muita fantasia. A interpretação talmúdica parece muitas vezes atribuída para os estudiosos modernos, mas o número de regras de interpretação contida nas tradições rabínicas demonstra que a intenção dos rabinos era de não serem arbitrários. Atribuíam-se 7 regras fundamentais ao grande Rabi Hillel, 13 ao Rabi Ismael, 32 ao Rabino Ben José, outras a Akiba, o que falta à interpretação talmúdica, por meticulosa que ela seja, são os princípios da crítica moderna e das formas literárias. O princípio que todo pormenor do texto tem um significado e válido, mas quando aplicado a questões como variações da ortografia, o uso de uma palavra, de uma ordem de palavras, de preferência a outra. O porquê da repetição de uma palavra 3 vezes em vez de 2, e quando o significado de uma palavra ou de um preceito é explicado recorrente ou a outra, ou de um preceito é explicado recorrendo a outra passagem, que não tem nada em comum com aquela senão uma palavra-chave. O princípio é forçado. Se os rabinos pretendessem explicar o moderno,
sentido literal, sua exegese ter-se-ia tornado frequentemente sem sentido. Porém, de fato, eles não fazem distinção entre o sentido literal e as conclusões e aplicações que eles deduzem. Constrói um edifício doutrinário e disciplina sobre a lei como base e satisfaziam-se a lei lhes dava a palavra ou ideia adaptada que precisavam. É bastante importante aprender a compreensão e a interpretação rabínica com simpatia, porque muitas interpretações neotestamentárias do Antigo Testamento refletem princípios rabínicos, como guia para a história do tempo do Novo Testamento. O Talmud deve ser usado com a devido senso crítico. Os rabinos e seus compiladores não tinham senso histórico e as opiniões e costumes que lhe citam não são distinguidos conforme os períodos da história. A vida e o pensamento judaico do Talmud não são necessárias à vida e o pensamento judaico do período neotestamentário. E embora esta mina de informações frequentemente venha enriquecer o Novo Testamento, também enganou estudiosos que projetavam elementos do período talmúdico no período neotestamentário, quando ainda não tinham aparecido. Beleza, pessoal? Pegamos aqui uma definição sobre o Talmud, né? Mas isso aqui é muito importante para que nós venhamos ter um pouco da compreensão do que é Talmud. Quando você ouvir falar, você vai entender que foi Talmud, então, no caso, seria a coleção de literaturas rabínicas, né, judaicas. Então, para você compreender. Beleza? Fique na paz aí, que o Eterno possa abençoar todos, em nome de Jesus. Fique na paz.